Eu quero ser pai de um menino e de uma menina, que eu não quero ninguém me parando em final de culto falando assim: você não sabe como é que é uma menina. Eu sei como é que é uma menina. Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela. Ela passava e eu falava assim: nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim: credo, pai, você já é da mamãe. Aí dava beijo nela. Um dia ela distraiu, o senhor deu um beijo na boca dela. Ela falou assim: que isso, pai? Eu falei assim: porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim: você é o segundo, eu já beijei. Que coisa horrorosa. E ele está sendo investigado por pedofilia. A própria filha dele sai em defesa, sabe essas coisas tristes que acabam acontecendo? Ele é pastor, né? Lá da tal da igreja Lagoinha, em Minas Gerais. Aí depois ele gravou um vídeo no banheiro do avião dizendo que ele era um culto para homens. Ele estava ensinando que é preciso que os pais amem os seus filhos para dar autoestima a eles. E aí, então nós temos aí um exemplo, né, de um cristão. Nós temos aliás, cadê a Damares, Damares? Não vai falar nada, Damares? Vai achar que isso é normal, Damares? Hein, Damares? A Damares que inventa maluquices sobre pedofilia, não vai falar nada nesse caso. E aí se descobriu que ele, há 2 anos, fez uma live com o Nicolas Ferreira, o notório, e você acredita que nessa live eles falam, inclusive, de pedofilia, mas aí ligando pedofilia, inclusive, aos gays, que era aquele vídeo primeiro que estava entrando aí, né? Quer colocar esse, Reinaldo? Quer colocar Pode esse vídeo? colocar, Vamos vamos colocar colocar. então, Vale. pode colocar. Mas você quer fazer, você quer. Agora o povo tá com essa aí de plantar maconha, de cultivar droga para coisa medicinal. A gente sabe onde isso vai dar. A gente sabe. A gente tá lá na Holanda lá, já tá tudo legalizado. A gente sabe o caminho que as coisas vão tomar. Na Holanda já se tem autorização para praticar sexo com pessoas de 14 anos de idade para cima. Só que esse partido na Holanda está tentando legalizar o sexo a partir dos 10. Ou seja, nós estamos para ver dias de normatização da pedofilia, de coisas assim horrendas. E isso daí veio com uma frase, igual as frases que eu falei, que a gente falou aqui, né, que escondem um interesse por detrás, que é: todo tipo de amor é válido. E aí você para e pensa: pô, talvez é ou talvez não é. Então eu posso casar com a cabrita? Sim. Eu posso casar com a criança de 10 anos de idade? Eu posso casar com um gato? Eu posso casar comigo mesmo? Então Hitler estava certo, aí. Será que Hitler estava certo? Porque se tudo pode... Ô, Reinaldo, esse assunto está vindo à tona porque tem muita gente pedindo aí a cassação de Nicolas Ferreira por ter participado dessa live. Como você falou, essa live foi antes de ele se tornar deputado federal, né? Aconteceu há 2 anos, mais ou menos, não é isso? Que eu sabe, não sei se já era deputado federal, acho que ainda era vereador, não sei. Ainda era vereador. Então, pedindo a cassação dele por conta disso. Você acha que é o caso de uma cassação? Não, deixa eu dizer uma coisa, por isso é que estão falando, quando o outro fala, então Hitler estava certo, que eles estavam defendendo Hitler. Não, não é isso, o outro está dizendo, na linha do absurdo, então Hitler estava certo, né? Mas ele não está dizendo que estava certo. Então, por aí não é o caso. O que há de nojento aí não é isso, não. Né? O que há de nojento é o conteúdo em si mesmo, independentemente de Hitler. Né? Dizer, na Holanda já pode fazer sexo com crianças a partir de 14 anos. No Brasil, a partir dos 14, também não há estupro presumido quando você tem o consentimento da pessoa. Para começo de conversa, no Brasil também é assim. 14 anos também. Né? Então, é mentira que exista gente na Holanda querendo regularizar sexo a partir de 10 anos. Isso é mentira. Isso é uma invenção desses psicopatas. Não tem nada disso. Né? O mineiro Nicolas Ferreira pega um verso do Milton Nascimento que ele realmente não entendeu, né, de uma música do Milton: qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar, entre pessoas livres, Nicolas, entre pessoas que podem escolher, Nicolas. Então eu posso casar com uma cabrita? Não, Nicolas, você não pode casar com uma cabrita, nenhuma cabrita merece isso, Nicolas. Não, não pode casar com uma cabrita. Não, ninguém pode, ninguém quer fazer casar com cabrita. Né? Esse não é o ponto, entende?
Não há aí, obviamente, nenhum apelo à pedofilia. Agora, é espetacular que tenha havido essa live entre eles, falando sobre pedofilia, e que essa live tenha sido com o pastor que diz que beijou a filha na boca e que ainda disse ao namorado. Aí fala assim: ah, mas não tinha nada de libidinoso nisso. Como não? Ele disse que diria ao namorado: você pensa que foi o primeiro, você está sendo apenas o segundo. Considerando que o beijo com o namorado na boca não é um beijo, é um beijo amoroso, é um beijo libidinoso no sentido de que é um beijo motivado pela libido, né? Então o dele também era. E depois ele explica que isso era um culto para homens, em que ele estava falando com homens sobre maneira de educar filhos. Agora, tão grave quanto, e aí sim, é a distorção a que eles submetem um trecho da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, em que eles fazem a defesa do trabalho escravo ali. Não adianta falar, ah, não foi isso, tirou do contexto. Não. Eu mandei também, se quiserem colocar, mas há a defesa do trabalho escravo, demonstrando que ele, e ainda citam Marx, Engels, e obviamente não entende nada de Marx, não entende nada de Engels e nem de Paulo apóstolo. Que há um trecho na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios em que ele de fato fala da servidão, e é preciso entender o que isso significava naquela época, né? O fenômeno paulino, né? O São Paulo era um pregador urbano, digamos assim. Ele estava espalhando o cristianismo, inclusive entre os senhores da época, inclusive entre aqueles que tinham escravos. Lembrando que a servidão antiga não é a servidão do século XVI no Brasil, que era um modelo econômico. Aquela servidão era de uma outra natureza, não era boa também, mas era outra coisa. É claro que se Paulo passa a pregar a revolta dos servos, ia prejudicar inclusive a expansão do próprio cristianismo. Então ele não prega essa revolta, não é? E ele diz que aquele que se converte a Deus, né, que se converte a Jesus, na verdade, né, ele já está livre mesmo sendo servo. É esse o espírito da pregação. Você pode não concordar, mas você tem que botar isso naquele contexto, né? Isso é gente que não entende nada da Bíblia, não entende nada do que lê. Toma tudo por sua literalidade. E aí, quando você vê, os dois estão conversando e sobra uma espécie assim de... olha, ame a seu Senhor e mesmo que você seja escravo ou seja submetido a indignidades, não se revolte. Isso está na fala. E isso é muito grave. Ô, Aí Reinaldo, sim.